Professor, seu áudio está mudo. Seu áudio está mudo. Ah, já sei como falar com vocês. Eu vou deixar meu áudio mudo, aí vocês participam da aula. Bacana. Aprendi, demorei, né? Na penúltima semana, praticamente, eu acabei aprendendo. Vamos lá, então. Dando seguimento, estávamos no CPC. Professor, Não? essas participações aí em questionamento aí sobre a aula, elas estão valendo ponto, alguma coisa assim? Sim. Porque você está anotando os nomes? Isso mesmo. Para essa aula e para a aula da semana que vem, todos que participarem, eu vou anotar os nomes aqui para pontuação. E dependendo da participação de vocês, quanto mais melhor, vocês não vão precisar fazer a atividade que eu postar no portal depois. Já vai receber a pontuação máxima na parcial 2, tá bom? Esquece meu nome não, professor. Osmar Neres. Vou ver se eu anotei aqui. Anotei, mas toda vez que vocês comentarem, falarem comigo, sem problema nenhum, podem ficar à vontade para vocês comentarem um pouquinho a respeito, tá? Professor, e quem não falar nada, ganha ponto também? Claro que não, tem que falar alguma coisa, né, gente? Tem que participar. Nem que seja fazer pergunta. Olha, é direito seu, faça a pergunta. Professor, eu não entendi. Eu já ganhei, professor. Oi? Oi? Eu já pontuei, já, viu? Deixa eu ver aqui. Quem que falou agora? Que eu nem estava vendo. Amélia, professor. Tem que falar comigo, tem que falar o nome. Amélia. Senão, Amélia, não tem nada anotado Amélia aqui não. A Amélia passou branca. Tem, né, professor? Oi? O meu tem, né? Aqui tem o Carlos anotado, tem o Johnny, tem a Mariane, tem o Osmar, tem o Everton, mas eu quero mais participações e mais pessoas participando. Dá para ser bem melhor, viu? Pessoal, vou começar aqui lendo a notícia. Professor, meu nome, Meiriane. Como que não? Não coloquei a Meriane, é impossível. A Meriane foi a que mais participou. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, Meriane. Eu que não falei. Vou fazer uma leitura de uma notícia do STF, tá? É notícia de 2015. Súmula vinculante e repercussão geral são destaques em 10 anos da reforma do Poder Judiciário. Há 10 anos começava a figurar a Emenda Constitucional 45, que instituiu a reforma do Judiciário e permitiu que a série de mudanças no funcionamento e na organização da justiça brasileira ocorresse. A busca pela agilidade no julgamento de processos a partir da criação das súmulas vinculantes, a filtragem de recursos que sobem para a Corte Suprema a partir do uso do critério da repercussão geral e a estruturação e o funcionamento dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público são considerados grandes avanços no sistema do judiciário brasileiro. Mas a transformação ainda não está acabada e segue com a necessidade constante aperfeiçoamento, segundo o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Ricardo Lewandowski. A reforma do Judiciário, mais do que um projeto acabado, é um processo do qual todos nós participamos diuturnamente. Diuturnamente, eu falei diurna, não é? Diuturnamente, buscando o aperfeiçoamento contínuo desse ministério em cerimônia realizada no final de dezembro de 2004. Bom, aqui nós estamos numa notícia de 2015, tá? O ministro Lewandowski destacou a inclusão do princípio da razoável duração do processo no rol dos direitos fundamentais da Constituição Federal, como um dos principais destaques da emenda constitucional e estabeleceu a criação dos instrumentos que permitem buscar essa razoabilidade, no caso, o advento da súmula vinculante e da repercussão geral. Então, veja, naquela circunstância, o ministro presidente do STF, Ricardo Lewandowski, elogiando, então, justamente a duração razoável do processo,
e dizendo que para que isso ocorra, duas medidas foram tomadas que ele entendeu como legal, como prudentes, que é a repercussão geral e também a existência de advento de súmula com efeito vinculante. O julgamento prioritário de recursos com repercussão geral é uma das metas da gestão do ministro Lewandowski, blá, 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 tá? Falando que tem mais de 50 mil processos lá na Suprema Corte. Repercussão geral. O Instituto da Repercussão Geral surgiu para delimitar a competência do STF no julgamento de recursos extraordinários às questões constitucionais com relevância social, política, econômica ou jurídica que transcendam os interesses subjetivos da causa, buscam assim uniformizar a interpretação sem exigir sobre o STF que haja decisões idênticas sobre a mesma questão constitucional, como foi bem colocado aqui na sala pela própria Meriane, né? Pela sistemática da repercussão geral, os processos que tratem sobre o tema com repercussão geral reconhecida ficam sobrestadas nas demais instâncias do Poder Judiciário até que o STF profira a decisão sobre a matéria fixada na tese pelo Supremo. As instâncias anteriores aplicam o entendimento do tribunal aos demais casos sobrestados. Quer dizer que aquela decisão final dada pelo STF vai acabar repercutindo pelas decisões, pelos processos sobrestados. Previsto no parágrafo 3º do artigo 102, também houve essa regulamentação, conforme a gente viu no artigo 1035. Súmula vinculante, em 30 de maio de 2007, o plenário do STF aprovou as 3 primeiras súmulas vinculantes criadas para pacificar entendimento e dar agilidade no julgamento. Então, veja, pessoal, aqui é uma notícia, né? Para quem quiser fazer a pesquisa posteriormente, o tema da pesquisa é súmula vinculante e repercussão geral. São destaques em 10 anos da reforma judiciária. Se você escrever súmula vinculante e repercussão geral STF, vai aparecer essa notícia no Google para vocês também, tá? Só ali, repetindo um pouquinho do que nós já trabalhamos, gente, eu procurei aqui a fundamentação jurídica, a fundamentação legal que assegurasse, né, aquela questão que eu falei que um recurso, ele, mesmo não preenchendo os pressupostos, ele fosse levado para julgamento, né, a respeito desse assunto. Eu vou buscar o fundamento jurídico disso, que isso aqui é de estudo que eu tenho. Procurei aqui o amparo jurídico para isso daqui, não encontrei, eu vou trazer na próxima aula para vocês. Nesse primeiro momento, peguem que os recursos mesmo que vão ser levados é aqueles que, claro, estão preenchendo os pressupostos já, processuais e foram escolhidos pelo presidente ou vice-presidente dos tribunais. Então, não vamos ficar colocando aqui que vão recursos intempestivos. Eu vou buscar a respeito do assunto que eu comentei com vocês, vou deixar de forma mais clara. Um outro ponto é que a gente aprende que quando esses dois recursos são levados para análise dos recursos repetitivos ali, mudando um pouquinho de repercussão geral para repetitiva ali, só para a gente já terminar o assunto. Esse assunto aqui a gente já vai terminar, a gente já vai passar para o assunto do agravo, tá? Naquela questão que eu coloquei para vocês do prazo de 5 dias, aberto o prazo para outra parte, aquilo lá se referia também ao seguinte sentido: esses dois recursos escolhidos pelo presidente ou pelo vice-presidente do tribunal, que vai ser encaminhado para ser tido como repetitivo ou pelo STJ ou pelo STF, uma vez que ele é encaminhado e uma vez que fica ali aguardando no STF e no STJ para que haja a decisão sobre serem ou não serem repetitivos, quando houver a constatação de um recurso sobrestado, por que sobrestado, conforme vocês acabaram de ver, quando é levado um recurso para reconhecimento de repercussão geral, quando são esses recursos levados para ver se vai formar a tese lá dos repetitivos, os demais sobre aquele assunto, eles ficam o quê? Sobrestados. Essa noção vocês já devem ter pegado, acredito eu. Então, o que fica no processo civil? O recurso fica sobrestado? Não. Essa é uma regra de ficar sobrestado, de haver algumas regras similares na Justiça do Trabalho, né? Quando a parte perde prazo, essas coisas, ali dá preferência para outros recursos. Pegando aqui em processo civil, o processo nenhum fica sobrestado, exceto nas circunstâncias ali de incidentes processuais. Mas voltando aqui, no processo civil, os recursos que vão ficar sobrestados são aqueles que tratam a respeito do mesmo direito de recursos que estão para análise de repercussão geral e para análise de serem tidos como recursos repetitivos. Então, nessa circunstância, eles não terão o julgamento feito enquanto não houver o julgamento pelo STF reconhecendo se vai ser repetitivo ou reconhecendo a repercussão geral, e no STJ se vai ser um recurso repetitivo ou não, se vai ser elaborada ali uma tese
pacífica a respeito daquele assunto. Qual tese vai ser acolhida, né? Qual a interpretação correta. Tá. E quando um recurso tiver sobrestado, mas houver a constatação que esse recurso sobrestado, ele é intempestivo, aí nessa circunstância assim, gente, que vai acabar aplicando aquelas regras que eu falei que a parte interessada pode requerer que ele seja devolvido para a análise do tribunal ACOR, tá? E a outra parte, contra quem está sendo alegada a intempestividade, vai ter o prazo de 5 dias para se manifestar a respeito. Por quê? Porque aquele recurso em si não precisaria ficar aguardando, já que ele não preenche os requisitos de admissibilidade. Então, para que haja o devido andamento, para que haja um julgamento, conforme o próprio Lewandowski falou aqui, uma tutela jurisdicional efetiva, então, para esse motivo é que acaba abrindo essa possibilidade de a parte já arguir a intempestividade e já devolver o recurso repetitivo que estava sobrestado para o juízo ACOR, e aí o processo vai ter o seu devido segmento, tá? Quanto àquela outra regrinha, conforme eu já disse agora há pouco, eu vou buscar aqui para vocês os artigos específicos, etc., e trago na próxima aula para a gente tratar um pouco mais a respeito. Dando seguimento no que nós estávamos estudando a respeito da repercussão geral, algo que vocês já devem ter a memorização um pouco a respeito, né? Acredito que sim, façam a releitura. Vou só ler aqui alguns artigos do CPC e para a gente já dar seguimento no nosso conteúdo, tá bom? Nós estávamos lendo alguns parágrafos do artigo 1035, não é? Mesmo, alguns parágrafos do artigo 1035. Vou ler a partir do parágrafo 5º, reconhecida a repercussão geral, o relator do Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do procedimento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão que tramite em território nacional. Pacífico, isso aqui tranquilo. Parágrafo 6º, o interessado pode requerer ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem que exclua a decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, foi a regrinha que eu acabei de mencionar agora há pouco. Parágrafo 7º, da decisão que indeferir o requerimento referido no parágrafo 6º ou que aplicar o entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, caberá agravo interno, que vai ser o próximo que nós vamos estudar agora. Então, veja só, pessoal, caberá agravo interno contra essa decisão e a gente vai rever a partir do artigo 1045 do CPC. Então, interessante, contra a decisão que indeferir o requerimento. Que requerimento? Poxa, tem um recurso especial, tem um recurso extraordinário, desculpe, tem um recurso extraordinário sobrestado. Por que ele está sobrestado? Porque está pendendo de análise de repercussão geral ou não, reconhecimento ou não pelo STF de repercussão geral. Acontece que eu sou advogado da parte contrária, a parte recorrida, e eu notei que aquele recurso foi interposto de forma intempestiva. Então, eu vou requerer para o colegiado, para o tribunal, que ele acabe, então, não acolhendo aquele recurso e que ele não seja recebido. Só que o tribunal faz o quê? Intima a parte contrária para se manifestar a respeito. E depois disso, o próprio tribunal ele vai chegar à decisão. Não. Então, vamos supor que o tribunal chega assim, não. Esse processo ele não tem reconhecida a intempestividade dele. Então, eu vou manter esse recurso aqui no tribunal. Veja só, pessoal. Negada a repercussão, da decisão que indeferir o requerimento. Então, dessa decisão que indeferir, ou seja, vai manter o recurso no tribunal, ou aplicar o entendimento firmado em repercussão geral, etc., pessoal, caberá o recurso de agravo interno que nós vamos estudar agora na sequência. Depois do agravo interno, a ação respectiva ali de origem do próprio tribunal, tá? Negada a repercussão geral, o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versarem sobre a matéria idêntica. Gente, então diversos recursos eles acabaram sobrestados para ver se o STF iria reconhecer ou não a repercussão geral. A gente já viu que para negar a repercussão geral tem que ser 2/3 dos ministros. Mas vamos supor que 2/3 ou mais dos ministros acabaram reconhecendo, ou melhor, acabaram não reconhecendo a repercussão geral. Nessas circunstâncias, o que vai acontecer com os processos sobrestados, ok? Vai acontecer isso daqui, negada a repercussão geral, o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados.
ou seja, não preencheu um dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário, quais sejam a repercussão geral, tudo bem? Uma pergunta, a gente chegando no parágrafo 9º, o recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam o réu preso e os pedidos de habeas corpus. Isso daqui é o regramento de como deve proceder o STF. O STF vai dar, então, preferência para os recursos que tenham reconhecido a repercussão geral, os recursos extraordinários, com exceção do quê? Com exceção de pedidos de habeas corpus ou processos que envolvam réus presos, tá? E o parágrafo 11 foi até objeto de pergunta pelo Osmar, se eu não estou enganado, não, foi pelo, deixa eu ver aqui o nome, foi pelo Osmar. A súmula de decisão sobre a repercussão geral constará de ata que será publicada em Diário Oficial e valerá como acórdão. Então, veja só, gente, um procedimento que existe serão formadas súmulas das decisões que reconhecem a repercussão geral. Qual é o efeito disso? O advogado da parte interessada, recorrente, que vai se valer do recurso extraordinário, ele vai se valer dessa súmula para demonstrar que existe a repercussão geral naquele caso concreto que ele vai apresentar para o STF, tá bom? Professor. Sim. Só que isso não é súmula de efeito vinculante, tá, pessoal? Só para deixar bem claro para vocês. Uma coisa é repercussão geral, é passível até de súmula nesse sentido, mas não é súmula de efeito vinculante. Súmula de efeito vinculante é outra disciplina, é outra natureza jurídica, tá? Pois não? Eu entrei um pouquinho mais tarde na aula, não sei se o senhor falou sobre, mas se isso é uma decisão não admitir no recurso extraordinário, o que cabe? Repete a pergunta, Natália. Se isso é uma decisão não recebendo o recurso extraordinário, o que cabe fazer? Um segundinho, Natália. E cadê seu nome, hein, menina? Achei. O que acontece? Nós temos o seguinte, quando nós falamos em julgamentos no tribunal, nós podemos encontrar o agravo em recurso extraordinário e em recurso especial, e nós podemos também tratar de situações em que, só que no caso contrário, quando não há o recebimento, né, nesse caso, de agravo interno, conforme a gente acabou de ler ali. O resumo da história é o seguinte: contra as decisões dos tribunais, quando a gente fala aí, por exemplo, de um recurso extraordinário que eu quero, cabem 2 recursos de agravo, né? Cabe 2 possibilidades de agravo, né? Quer ver só? Achar aqui. A pergunta é da decisão que nega, não é isso? Sim. A gente abre tanta coisa no computador. Aqui, ó. Do agravo em recurso especial e do agravo em recurso extraordinário. Obrigado pela pergunta, Natália. Gente, é o seguinte. Você escolheu a sua peça na segunda fase do exame da ordem e você escolheu direito civil, direito processual civil. Então você
além da petição que você vai ter que saber a respeito, você também vai ter que responder algumas perguntas. E uma das perguntas que surge lá na avaliação dissertativa é a seguinte: quais são os recursos que existem no ordenamento jurídico brasileiro no aspecto civil, processual civil? Na verdade, recurso é em processo, não é em direito material, né? Vamos lá. O que você vai responder? Ai, meu Deus do céu, ai, caramba. Bom, você começa escrevendo assim: cabe embargo de declaração, é o primeiro, cuja natureza é discutida. Porque tem gente que, né, fala assim, poxa, o próprio juiz julgando a decisão que ele mesmo deu, não é recurso, né? Bom, é recurso pelo ordenamento jurídico atual majoritário. Embargo de declaração, deixa eu pensar em outro, agravo, recurso de agravo, mas parou aí? Não, você escreve agravo de instrumento. Agravo retido, opa, não existe mais esse agravo retido tinha previsão no antigo Código de Processo Civil, risca lá agravo retido. Cabe também recurso de apelação. Ah, tá, depois de recurso de apelação, qual mais que vai caber no processo civil? Vai caber agravo interno, agravo interno. Então, você já viu que tem um agravo de instrumento, tem o agravo interno. Agravo interno, que a gente vai ensinar, inclusive, na aula de hoje. Aí, além do agravo interno, cabe também, eu lembrar da aula, recurso especial, recurso extraordinário, o ROC, recurso ordinário constitucional. O que mais que cabe? Cabe o que mais? Cabe o que mais? Aqui, ó. Agravo em recurso especial e agravo em recurso extraordinário. Só que esse agravo, gente, o nome dele é agravo. Então, não é agravo interno, não é agravo de instrumento. Qual que é o nome dele? O nome dele é agravo. Só que, claro, esse agravo, ele somente cabe em quais circunstâncias? Em recurso especial e em recurso extraordinário. Então, vamos passar de uma forma um pouco rápida. Me desculpe se até hoje eu não passei eu não li esses artigos para vocês, eu pensei até que eu já tivesse passado, mas talvez não. Artigo 1042. Cabe agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial. Então, qual recurso que cabe, professor? Cabe agravo, só que aqui vai ser agravo ou em recurso especial ou em recurso extraordinário, quando inadmitir, tá? Salvo quando fundamentado em aplicação no entendimento firmado, no regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Então, é notório, né, gente? Se contrariar um desses dois pontos, não vai caber, no final das contas, não vai caber o recurso. Então, essa decisão aqui que foi aplicada, uma vez sendo negada, vai caber agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário. Na sequência do conteúdo, a petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação. Então, vejam, isso aqui é uma redação de 2016, tá? A petição do recurso de agravo, olha o nome dele aqui, gente, ó. A petição de agravo. Aqui não está falando do agravo de instrumento, não está falando do agravo interno, não. Aqui está falando a petição de agravo. Então, no processo civil, quando você fala a palavra agravo, você tem que saber que você vai ter que estudar 3 tipos de agravo aqui, pelo menos nesse momento que a gente está comentando. Agravo de instrumento, agravo interno e agravo. Só que esse agravo nós estamos estudando é agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário. E a petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal, ou TJ, ou os demais tribunais possíveis, né? Como a gente viu, todos os tribunais em relação ao extraordinário e apenas ao TJ e ao TRF, isso mesmo, se formos falar de recurso especial. O agravado será intimado de imediato para oferecer resposta no prazo de 15 dias. Eu passei aqui para a leitura, acabei esquecendo de comentar com vocês, gente. O exame da ordem vai querer o quê de vocês? Independe do pagamento de custas e despesas postais, tá?
Então, independe de pagamento de custas e despesas postais nessa circunstância do recurso do agravo. Então, memorize isso aqui, que a isenção de custa e despesa que está se referindo são custas e despesas postais. O agravado, só um segundo que eu vou abrir a porta, que chegou um acadêmico. Não? Continuando aqui. O agravado será intimado de imediato para oferecer resposta no prazo de 15 dias. Após o prazo da resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao Tribunal Superior competente. O agravo poderá ser julgado, conforme o caso, conjuntamente com o recurso especial ou extraordinário, assegurada, neste caso, sustentação oral, observando-se ainda o disposto no regime interno do tribunal respectivo. Gente, o que é sustentação oral, gente? Sustentação oral é uma fase de defesa dos interesses do cliente, do advogado, que é feita nos tribunais. Para vocês terem noção, hoje eu participei de uma audiência em um processo do Paraná. Eu e meu cliente, inclusive nesse mesmo posicionamento que a gente está aqui agora. Meu cliente aqui ao meu lado e nós nos deparando com uma audiência ocorrendo nessa questão da pandemia dessa forma. Então, provavelmente, gente, o processo ele vai ter uma modificação. Essa questão de comparecimento pessoal está se tornando uma coisa arcaica, né, diante da modernidade. E vejam, eu não tive que comprar passagem aérea, olha só, às vezes o prejuízo econômico, né, para as pessoas, né? Passagem aérea, não fiquei em hotel, não comi em restaurantes, eu fiquei aqui dentro da minha própria casa. Então tem essas questões aí mesmo, e por exemplo, nesse exemplo que está sendo colocado aqui, do agravo poderá ser julgado, o agravo poderá ser julgado conforme o caso, conjuntamente com o recurso especial ou recurso ordinário, assegurado neste caso, quando for haver o julgamento em conjunto, que haja sustentação oral no recurso extraordinário ou que haja sustentação oral no recurso especial. E veja nessa circunstância aqui do coronavírus, da pandemia aí, nesse caso do Covid-19, eu faria a sustentação oral da mesma forma que eu estou lecionando para vocês, aqui mesmo. Na hipótese da interposição conjunta de recurso extraordinário e especial, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido. Quer dizer o quê? Que um recurso não vale para ambos, que em cada peça ele vai ter que se valer, se houver a negativa de ambos, né? Que ele poderá se valer desse recurso, só que não vai poder ser feito em peça única. Não vai existir, então, agravo em recurso especial acumulado com agravo em recurso extraordinário. Não, cada um no seu quadrado, né? Havendo apenas um agravo, o recurso será remetido ao tribunal competente e, havendo interposição conjunta, os autos serão remetidos, conforme a gente já viu, primeiro quem julga é o STJ. Concluído o julgamento do agravo pelo Superior Tribunal de Justiça, e se for o caso do recurso especial, independentemente de pedido, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal Federal para apreciação do agravo a ele dirigido, salvo se estiver prejudicado. Prejudicado de não ter preenchido, então, os requisitos para o recebimento. Gente, o que quer dizer é o seguinte, ó, quando a gente fala do recurso de agravo em recurso especial e agravo em recurso extraordinário, primeiramente, também a análise feita ali quanto aos pressupostos é pelo juiz, o presidente ou vice-presidente do tribunal, que não aceitou o recurso especial ou recurso extraordinário, por isso ou porque do agravo. Depois disso, a remessa, conforme a gente já sabe, que é primeiro para o STJ, para depois ser enviado para o STF, e claro, que feita a análise no STJ, só depois de todo o julgamento no STJ é que vai haver a apreciação dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, se ele for em conjunto. Não faz sentido enviar para o STJ, para o STF, para ele ver se admite ou se não admite esse agravo em recurso extraordinário, se ainda está pendendo o recurso no STJ. Então, havendo a necessidade dos dois, porque a parte interessada se entende prejudicada porque acha que deveria ser acolhido sim o recurso tanto especial quanto o extraordinário, só que o recurso extraordinário só vai ter analisado o mérito depois do julgamento no STJ.
tá? Exceto ser prejudicado, porque pode ser que a parte venha buscar a desistência também do próprio recurso, né? E só para a gente ter alguma pergunta? Alguma pergunta a mais? Eu tenho uma dúvida sobre o recurso sobre Estado. Por favor, o nome? Kelly. Pois não, pode fazer. Pode fazer? Pode Eu não fazer, sei se Kelly. você já explicou e eu não acompanhei, mas como que chega à conclusão, como que define que o recurso está sobre o Estado? O sobreestado quer dizer no sentido de ele ficar paralisado. E na repercussão geral, então. Como que Isso. ele está na repercussão? Isso. Quem decide isso? O Tribunal de Justiça ou o TRF, se for recurso, na verdade é como a repercussão geral, é recurso extraordinário, né? Qualquer um dos tribunais superiores, eles quem decidem. É o próprio tribunal que vai falar assim, essa demanda versa sobre tal natureza, aquela mesma que está para análise do STF, se existe ou não repercussão geral quanto a esse assunto. Como que eu faço? Gente, por que o devido processo legal é interessante? É por conta do seguinte, professor, que formalidade é essa? Que chato, fazer direito, né? Não é só lidar ali com o cliente, você tem que fazer a peça. Gente, hoje, eu falei para vocês, eu devo ter falado que eu fiz aqui contra razões a um recurso hoje. Eu fiz das 4 às 5h30 essas contra-razões. Então você vai pegando o feeling, né? Você vai pegando o jeito, é uma coisa que se torna, quando é prático, já se torna muito fácil, você já consegue fazer de forma mais rápida, mas o que é interessante é que as fases do processo e os nomes das petições, elas são notórias para os magistrados, desembargadores, presidentes dos tribunais. O que eu quero dizer? Como que eu vou saber se minha causa vai ficar sobrestada ou não, por força de estar ou não tratando sobre a repercussão geral? É simples. É que a repercussão geral está tratando, por exemplo, de uma ação de reconhecimento de danos morais por abandono socioafetivo. É isso, meu amigo. O tema, o objeto da lide é esse: danos morais frente ao abandono socioafetivo. O título das ações versarão ser sobre esses assuntos, os recursos. Então, todo recurso de apelação, que, sabe, gente, vai dar para saber. O tribunal, chegando na mão do relator, chegando na mão da corte, eles conseguem saber sobre a natureza jurídica daquela lide que está sendo levada para a segunda instância, tá? Então, seriam certos assuntos que já têm uma probabilidade maior de ter repercussão geral que ficam em sobreestado, no caso. Mais ou menos isso. Isso mesmo. Isso mesmo. E não Entendi. são quanto aos fatos, né? É quanto ao ponto do direito. Sim, entendi. Claro que o fato levou aquilo. Obrigado, tá, Kelly? Um segundinho. Estamos aqui. Chegamos, gente. A pergunta ela acabou coadunando com a sequência do próprio material. Nós acabamos de fazer a leitura do artigo 1042 e agora nós vamos começar a tratar também dos embargos de divergência. Quando a gente fala embargos, a gente também vem com aquele nome, né? Embargos de declaração ou embargos de divergência. Temos aqui, então, o nome, pessoal, aproveitando, né, a sequência do material. Só um segundinho. Gente, aqui
Eu pensei que eu fosse falar do agravo interno. O agravo interno, eu já passei isso para vocês? Porque os embargos de divergência, que na verdade é o último, eu toda hora falo para vocês que eu ia falar no segundo período de agravo interno. E agravo interno está lá no artigo 1021, ó, lá atrás. Professor, o agravo interno o senhor não te falou ainda, tá bom? Não falei ainda? Que coisa, hein? Se eu não estou enganada, é só agravo de instrumento, interno não. Eu deveria ter falado, ter aproveitado e acabei não aproveitando para falar deles quando eu falei de agravo de instrumento. Falei só do agravo de instrumento, que coisa. Bom, o agravo interno vai ser de forma rápida para falar, mas só para a gente não perder a linha do que nós estamos estudando lá, justamente nos recursos nos tribunais, vamos para os embargos para a gente não perder a linha de raciocínio, porque está tudo coadunando, está tudo na sequência, né? Não vamos perder essa linha de raciocínio. Vamos lá, para os embargos de divergência. É embargável o acórdão de órgão fracionário que... Então, vamos lá. É embargável o acórdão de órgão fracionário que... Para começar, gente, qual que é o nome da decisão final dada pelo tribunal, que é um órgão fracionário? Tá? Não é, por exemplo, um órgão fracionário, o STF. Por mais que tenha o ministro relator, né, não é um órgão fracionário, é o STF. Cabe recurso para quem da sentença, do acórdão do STF? Para quem? Para o Tribunal Internacional? Não existe isso, né? Aqui no Brasil a gente tem a nossa soberania, não é? Mas vejam só, pessoal, é embargável o acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos embargado e paradigma de mérito. Então, quer dizer o quê? Nós já vimos oportunamente, falando assim, cabe recurso especial, eu fiz uma pergunta dessa, cabe recurso especial se eu falei uma turma, acho que foi esse o nome que eu usei, se uma turma do tribunal divergir de um entendimento de uma demanda de mesma natureza, julgar de forma diferente da outra, então vamos imaginar que um tribunal tenha 4 casas, e nessas 4 casas, uma casa julgou diferente da outra. Cabe recurso especial? E bem foi colocado aqui, respondido, que na verdade não, porque tem que ser um tribunal disparelho de outro tribunal. Então, repetindo, gente, quando a gente falou ali do recurso especial, o cabimento dele era possível quando um tribunal de justiça, por exemplo, divergir do entendimento do Tribunal de Justiça de um outro estado. Aí sim cabe recurso especial. Aqui nós estamos falando agora de embargos de divergência. Embargos de divergência por quê? Porque no mesmo tribunal, houve entendimento que não foram correlacionados, ou seja, houveram entendimentos divergentes. Só que veja, entendimentos divergentes não em tribunais distintos, mas em um mesmo tribunal, ok? Então vejam, se por um acaso no tribunal existe ali a primeira Câmara Civil e a segunda Câmara Civil julgou diferente da primeira Câmara Civil, né? Bom, pessoal, aí nessa circunstância vai haver a possibilidade de se valer dos embargos de divergência. Conseguiram entender isso que eu falei? Correto, professor, entendi. Mais alguém aí, pessoal? Porque, olha, é um assunto, assim, para a gente acabar diferenciando. Quando que vai caber embargos de divergência? Professor, eu não consegui entender direito. Grosso modo falando, para a gente até diferenciar embargo de divergência, o seu cabimento em relação ao recurso especial, é que no recurso especial, o que nós estamos falando é de posicionamentos diferentes entre tribunais de justiças diferentes. Então, por exemplo, eu tenho o Tribunal de Justiça do Mato Grosso e eu tenho o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul.
Quando você chega lá no Mato Grosso do Sul e fala assim, ah, você é aqui do Mato Grosso? Ele fala, Mato Grosso do Sul. Eles não gostam, não sei por quê. Ah, você é daqui do Mato Grosso? Mato Grosso do Sul. Mas ó, nesse exemplo aqui, o Tribunal do Mato Grosso, o Tribunal de Justiça, por exemplo, emitiu um acórdão que é divergente do entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Contra esse acordo aqui do Mato Grosso, portanto, eu vou poder provocar o Poder Judiciário na esfera do STJ, porque houve um disparelho, um descompasso, decisões diferentes entre dois tribunais, ou seja, entre tribunais distintos. Isso é recurso especial. Agora a gente chega aqui nos embargos de divergência. Lendo o artigo 1043, ele diz o seguinte: é embargável o acórdão de órgão fracionário que... Então, órgãos fracionários são os tribunais, tá? Sejam os tribunais especiais ali, os tribunais, nesse caso, de justiça também. Em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir o julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal. A palavra-chave está aqui, ó. Do mesmo tribunal. Então, quando a gente estudou recurso especial, era de tribunais distintos. Quando a gente estuda embargos de divergência, nós vamos falar tanto da sua admissibilidade quanto à apreciação do cabimento de recurso extraordinário ou recurso especial, mas a divergência for o quê? For em relação ao posicionamento do mesmo tribunal. Sendo os acórdãos embargado e paradigma de mérito. Então, aqui ele só exige que seja conteúdo de mérito. O posicionamento não seja ali quanto à formalidade, mas sim quanto ao mérito. Entendi. Valeu, professor. Dando continuidade no inciso 3, até porque o inciso 2 foi revogado em 2016, o recurso extraordinário ou recurso especial, ou melhor, desculpe, cabe recurso de embargo de divergência em recurso extraordinário ou em recurso especial que divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acordo de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia. Então, aqui ele está abrindo o leque, né? Primeiramente, ele falou ali no inciso 1, quando versar sobre conteúdo de mérito. Nesse inciso 3, ele fala sendo um acórdão de mérito e o outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia, que talvez seja o fundamento até jurídico ali que eu tenha me equivocado no início da aula passada. Vamos ver a respeito disso daqui. Porque, veja, lembra que eu falei para vocês da possibilidade de eventualmente, sem a análise do mérito, acabar o tribunal fazendo a apreciação? Ele acaba apreciando a respeito do objeto. Nesse caso aqui, o exemplo seria do Tribunal de Justiça, ele acabar mesmo sem reconhecer o recurso, sem dar... sem reconhecer, sem dar o próprio recebimento, ele acaba analisando a questão de direito então existente. Mas sem delongas, parágrafo 1º. Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária. Parágrafo 2º. A divergência que autoriza a interposição dos embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual. Então, vejam, nos incisos ali, que basicamente fala que deve haver o julgamento de mérito, mas mesmo tendo havido a apreciação do mérito, ou havendo pelo menos a apreciação da controvérsia, nesse sentido, está se admitindo esses embargos infringentes para eu questionar tanto um vício formal quanto um vício de matéria. Então, seja na questão em que eu estou pedindo a reforma da sentença, seja quando eu estiver, por exemplo, falando da invalidação da sentença. Então, a divergência aqui falando
do posicionamento do próprio tribunal, só que nesse caso é uma sessão do próprio tribunal em relação a outra sessão do próprio tribunal, essa divergência que autoriza a interposição de embargos pode verificar-se na aplicação do direito material ou a divergência quanto ao direito processual naquele julgamento. Cabe embargo de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros. O que significa dizer isso daqui, gente? Quando a gente fala de uma turma, vamos pegar exemplo o STF. O STF ele chegou a reconhecer, quando a ministra Nancy era a presidente do STF, a tese de que sim, pode haver a prisão daquele condenado em segunda instância quando não houver mais possibilidade de recurso que analise as provas. Sem mudar nenhum ministro. Poucos anos depois, eles mudaram o posicionamento deles, falando que não basta estar condenado em segunda instância porque a Constituição diz que só vai considerar culpado depois do trânsito em julgado. Sem alteração de nenhum ministro, houve alteração do entendimento. Só que aqui é o seguinte, gente, cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma. O que é um acórdão paradigma? Paradigma, imagine um ídolo seu. Imagine uma pessoa exemplar. Imagine uma pessoa de sucesso. Eu falo isso assim porque você pode se pautar nessa pessoa, você pode se inspirar nessa pessoa, essa pessoa pode ser o seu paradigma. Então, o que é um paradigma? Paradigma é aquilo que você olha como referência. Então, quando eu quero me valer desse recurso de embargos, eu estou afirmando que existe um paradigma em relação a essa decisão que está sendo tomada contra o meu recurso. Existe um que eu quero valer a decisão do meu recurso para comparar com ele. Esse ele que eu estou falando é o paradigma, ok? Então, nessa leitura aqui, o requerente, cabe embargo de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, tá? Desde que sua composição tenha sofrido alteração de mais da metade de seus membros. Tá bom. STF lá mudou foi nada. Quando a gente fala mais da metade dos membros, é fácil, né, pessoal? É só ver o número exato de que aquela turma compõe e vamos imaginar que tenhamos 3 na respectiva turma, mudaram 2, mais da metade. Entendeu? Mudou 1? Não, então não. Mudaram 2, opa, mudaram 2, então aí nesse caso vai ser admissível, tá? Vamos lá. Parágrafo 4º. O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com reprodução do julgado disponível na rede mundial dos computadores, como a gente já viu em outro momento, para outro recurso, indicando a respectiva fonte e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados. Significa dizer aquilo que eu também já comentei na aula passada, como que vocês devem fazer a citação dos recursos, porque veja só, indicando a respectiva fonte. Para pelo menos ler para vocês, olha o que eu vou fazer agora. Ó. Eu vou ler o seguinte, ó. Olha só o que eu vou fazer. Notícias STJ. Notícias STJ. Vim aqui, entrei no site. Aqui vou buscar uma decisão, tá?
registro, olha só. Ó, anulada a interceptação telefônica de reitor de investigação, isso aqui vai ser sigiloso. Registro de INPI da titular, do nome, todos os direitos inerentes e não pode ser afastado pela Justiça Estadual. Cliquei numa decisão aqui, pessoal. Aí quando eu cliquei nessa decisão, passa a notícia toda aqui, né? Não vou ler para vocês a notícia. Só que no final da notícia está aqui, ó, leia o acórdão. Eu clico nisso aqui, ele vai abrir o acórdão na tela do computador. E o que é interessante, gente? No acórdão, não vai ter apenas a ementa, vão ter também os votos. E nos votos, eles vão citar outros recursos da mesma turma. E eu vou pegar para vocês aqui um recurso para eu mostrar para vocês como que eles fizeram a referência. Professor, rapidinho, esses embargos de divergência tem muita incidência? Porque eu achei um pouquinho estranho. Tipo, Na acontece verdade, frequência na de verdade, embargo de divergência? do tempo que eu atuava trabalhando para o Banco do Brasil, em que fazia muitos recursos especiais, eu nunca me deparei com embargo de divergência, porque eles sempre eram acolhidos, né? Não havia negação, né? Eu imaginei, ele deve ter uma incidência bem pequena, né? Uma utilização pequena. Pessoal, olha só, aqui ó, um acórdão citou aqui uma ementa, olha só como que é a ementa. A ementa começa assim, abre parêntese, RESP, colocou a numeração, barra, Estado de São Paulo, vírgula, relator, ministro Luiz Felipe Salomão, vírgula, quarta turma, vírgula, julgado em 25/2/2014, vírgula, DJE, que é Diário da Justiça Eletrônico, de 2 de abril de 2014, fechou parêntese. Vejam, eu acabei de procurar e encontrei na internet aqui a forma como eu estou tendo, como que eu tenho que citar o acórdão que eu estou me valendo. Então, eu vou citar o paradigma, eu vou questionar em relação a ele na mesma turma aqui no meu tribunal que está havendo uma divergência, tudo bem, mas eu vou ter que seguir esse procedimento. Eu vou ter que fazer a correta citação disso daí. Então, é muito simples, eu falei na aula passada a respeito desse ponto para vocês, e eu mostrei para vocês como que vocês fazem, inclusive, para encontrar isso na internet, tá? Sem precisar ficar lendo normas da ABNT. Só fazendo dessa forma como o próprio tribunal já trabalha com ela, tá? Lá de novo para o CPC. Artigo 1044, no recurso de embargo de divergência será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo Tribunal Superior. A interposição dos embargos de divergência do Superior Tribunal de Justiça interrompe o prazo para a interposição de recurso extraordinário por qualquer das partes. Olha que interessante isso. A interposição dos embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça interrompe o prazo para a interposição de recurso extraordinário por qualquer das partes. Isso aqui geralmente quem faz é o quê, gente? Embargo de declaração faz em relação ao recurso de apelação. Embargo de declaração faz em relação ao quê? Ao recurso do agravo de instrumento. E aqui a interposição dos embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça interrompe o prazo para a interposição do recurso extraordinário para qualquer das partes, né? Parágrafo 2º. Se os embargos de divergência forem desprovidos ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso extraordinário interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de divergência será processado e julgado independentemente de ratificação. Ele coloca isso aqui para uma questão prática, tá? Se os embargos de divergência forem desprovidos
e não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso extraordinário interposto pela parte antes da publicação do julgamento dos embargos de divergência será processado e julgado independentemente de ratificação. Por quê? Vamos imaginar, gente, para exemplificar de uma forma mais clara isso para vocês, utilizando o próprio embargo de declaração. Os embargos, imaginando que a parte tenha se valido do recurso de apelação. Imaginando, porque isso não é possível, né? Mas imaginando que ele tenha se valido do recurso de apelação, ele protocolou antes de decorrer 5 dias da publicação. Pode acontecer assim, né? Imaginando que houve a publicação numa segunda-feira da sentença, na terça-feira o sujeito foi lá e se valeu do recurso de apelação. Só que nisso a parte contrária se valeu do recurso de embargo de declaração. Presta atenção. O recurso de apelação, ele inclusive teria contado o prazo de 15 dias a partir da sentença do recurso de embargo de declaração. Só que não, o cara já foi lá na hora, 2 dias, já não quero aquela sentença. E ele já se valeu justamente de um recurso de apelação. Só que nisso, como a parte dentro do prazo legal, dentro do prazo de 5 dias, se valeu do recurso de embargo de declaração, o juiz vai fazer o quê? Vai julgar primeiro os embargos de declaração. Julgou os embargos de declaração de duas uma. Os embargos de declaração teve efeito infringente? Causou modificação? Não, não causou. Bom, não teve nenhuma alteração. Se não causou nenhuma alteração, não tem o porquê o juiz intimar a parte contrária para a parte contrária apresentar novo recurso de apelação. Não, a parte já tinha se valido do recurso de apelação. Então, esse recurso de apelação, ele vai ser julgado independentemente de ratificação, porque a sentença permaneceu do mesmo jeito. É a mesma coisa que você está falando aqui em relação aos embargos de divergência. Porque se os embargos de divergência forem desprovidos, ou seja, como se eu falasse que os embargos de declarações foram julgados e não tiveram efeito nenhum, e não alterarem a conclusão do julgamento anterior, no caso aqui embargos infringentes falando do recurso, falando do acórdão, por exemplo, o recurso extraordinário interposto pela parte antes da publicação do julgamento dos embargos de divergência será processado naturalmente. Basicamente é isso aqui que foi falado. Tá bom? Alguma pergunta por enquanto? Por enquanto, não. Vamos tentar dar uma... Então eu vou colocar algumas perguntazinhas para vocês, de forma rápida, por favor, tá? A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: quando cabe embargos de divergência? De forma rápida aí, já coloque a resposta, tá? Quando cabe recurso de embargos de divergência? Eu não sei onde coloca a resposta, não. Tem que colocar aqui? É celular? Você está assistindo pelo celular? Não, eu tô assistindo pelo computador. Eu também, professor. Abre o Word, galera. Não faço a menor ideia como que faz para eu colocar a resposta aqui. Não, não é para pôr, não. É para você ter para você e aí quem quiser depois passar para... Tá? Ah, beleza. Então a primeira pergunta é quanto ao cabimento, né? Quando cabe embargo de divergência? Como que é para responder? É para falar ou é A para... pergunta é... Não, é só para vocês anotarem, só para ver se vocês se lembram. Embargos de divergência, quando cabem? Acabou o seu negócio ali? Não anota, você vai acabar em cima.
Professor, é para responder ou é No para material. anotar? Anotar, pode anotar. Mas eu escreveria porque é uma fonte de memorização. Quando você escreve o que você está lendo, é uma fonte de memorização. Qual era a outra pergunta mesmo? Falei a outra ainda, só essa por enquanto. Qual o cabimento do recurso de embargos infringentes? Beleza. Qual o cabimento do quê, professor? Do recurso de embargos infringentes. Professor, cortou, pode repetir a pergunta? Quando cabe o recurso de embargos de divergência? Será só essa pergunta, professor? Não. Próxima pergunta é: qual o prazo? Qual o prazo Eu não consigo copiar a jurisprudência dele. Eu tenho um jeito, não é muito bom, mas é mais fácil do que digitar tudo. Eu procurei outro lugar. Tipo, eu acho aí, daí eu vejo de onde ela é, o TJ Pernambuco, vou lá e procurar. Deve ser mais fácil do que o que eu faço. o prazo? Você fez científico isso aqui. Pode anotar uma próxima pergunta aí, por favor? Professor, deixa eu fazer uma pergunta Tá bom, tá. referente aos prazos. No novo Arrotar aí. CPC, no novo CPC orientou que quase todos os prazos fossem de 15 dias e somente o embargo de declaração seria de 5? Gente, eu confesso que eu já tinha ouvido alguns acadêmicos reclamar de como que é aula ao vivo. Eu falei, comigo não acontece nada disso. Ó. Presenciei o primeiro arroto numa sala minha, numa aula minha. O áudio do Thiago estava ativado, eu ia falar para ele desativar o dele e da Maria. Eles estavam conversando, estava saindo o áudio. Mas acho que eles desligaram agora. Tomara. Vai, repete a pergunta, por favor. Não precisava falar também, né? Desculpa. Quem que arrotou aí para colocar pontuação na parcela 2 aqui, ó? Eu ia avisar antes do arroto sair, mas não deu tempo. E aí, gente? Faz a pergunta aí, desculpa. Eu queria saber, professor, não houve uma unificação dos prazos no novo CPC de 15 dias,
sendo diferente somente os embargos de declaração, que é de 5? Sim, a maioria. Isso mesmo. Por quê? A pergunta é só uma constatação, na verdade, né? Isso. Se eu tivesse enganada, aí o professor poderia me corrigir, no caso. Não, a maioria. Você viu hoje que, por exemplo, aquele um que foi tido como intempestivo, que é aberto para a parte contrária se manifestar em 5 dias. Só que aí, aqui não é para questão de recorrer, né? É só para se manifestar. Geralmente ficou dessa forma mesmo. 15 dias e embargos de declaração 5 dias, sendo certo que a gente tem a lei especial do juizado especial que coloca o recurso inominado prazo de 10 dias, né? E como se fosse um recurso Pode chorar quando é isso. Oi? Que dá vontade de chorar quando fala que é 10 dias. Teve um prazo meu que terminou. Foi semana passada, um de 10 dias aí. Também era contra razões. Nossa, graças a Deus. Contra razões é quando a parte perdeu em primeira instância, né? E apela. A próxima pergunta é a seguinte: cabe embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça? Cabe embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça? Cabe embargos de divergência no STJ? Pergunta: cabe embargos de divergência no STF? Pode até ser da pergunta anterior. Coloquei cabe no STJ e coloca assim, e no STF? Pode até colocar. Cabe embargos de divergência no STJ e no STF? Eu poderia perguntar: cabe no juiz singular? Cabe no... Poderia perguntar em todo o Poder Judiciário, né, a respeito desse assunto. E para finalizarmos as perguntas, anote aí também os embargos de divergência. Os embargos de divergência observarão o regimento interno do respectivo tribunal. Do respectivo tribunal. Superior. Ponto. Se o relator decidir pela não admissibilidade, se o relator decidir pela não admissibilidade, vírgula, cabe qual recurso?
cabe qual recurso? Professor, por gentileza, poderia repetir o começo da pergunta? Só o comecinho dela ali? Que eu me O perdi. começo, na verdade, o começo eu disse assim, que os embargos de divergência cabem nos tribunais superiores, acho que foi isso que eu falei, né? Seguem os regimentos internos, isso mesmo que eu falei, né? Os Os embargos embargos de de divergência observarão o regimento do respectivo Tribunal Superior. Ponto. Isso aí, Se o ponto, relator obrigado. decidir pela não admissibilidade, cabe qual recurso? Isso mesmo, obrigado. Quem que falou? Quem foi? Obrigado. Me auxilia aí. Sara. Obrigado, Sara. Nomezinho amarelo aqui. Ok, pessoal, vamos encerrar por hoje. Se alguém já tiver alguma resposta na ponta da língua, pode me passar, que eu só vou passando ponto aqui, só colocando ponto. Sobre o prazo do embargo de divergência, professor, 15 dias. Quem me fala? Sara, artigo 508 do Código do Processo Civil. Parabéns, Sara. Professor, Sobre quando cabe recurso de embargo de divergência quando o acordo divergido do julgamento de turma ou plenário. Isso, de turma plenário. Tem mais algum? Quem que me falou? Eu ia falar que o CPC elencou no 937 os prazos dos recursos, da maioria, que são de 15 dias úteis. Ah, legal. Obrigado, hein? Pessoal, vou encerrar então a aula e a gente continua na semana que vem, tá? Carlos, qual que é o artigo que você falou para eu anotar aqui? Ele falou 1037. professor, obrigado. Boa noite. Até a próxima. Vocês também. Tchau, Osmar. Boa noite a todos, bom final de semana, bom trabalho. Tchau. Tchau, Miriam. Obrigado. Tchau, professor, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.